Gente, então bom dia. É uma honra estar aqui de novo, pela misericórdia do Senhor, porque a gente estuda, mas quem fala é o Senhor. É impossível estar normal aqui em cima, então eu conto com a colaboração e com o entendimento de todos, que a gente fica bem nervosa, tremendo por dentro, então já fui ao banheiro, gente, aquele momento. Galera, então vai ser o seguinte. Hoje nós vamos estudar, na verdade, o José do Egito, parte 2, a partir do capítulo 42 até o 50. Gente, é bem extenso, então aí eu me peguei lendo e estudando, eu falei, Senhor, é muita coisa para falar, e aí eu tentei direcionar, não consegui, me perdão. Amigo, você vai me ajudar hoje, com certeza, em nome de Jesus. Irmão Rez, irmão Rosane, o irmão Alessandro, os demais irmãos Amazé, Hugo, pastora, todo mundo, gente, colaborando, Cassiandro, galera, todos os irmãos novos ali também que vão participar em nome de Jesus. Galera, então vamos lá. Todo mundo aqui conhece a história de José? Amém? Aline, pode passar para o próximo slide, por gentileza? Só um pouquinho. Então, gente, dando início ali ao capítulo 42, ele começa dizendo que Jacó soube que tinha trigo na terra do Egito. E aí, por esse motivo, e para que não passassem fome, não morressem de fome, enfim, ele enviou 10 filhos para o Egito e Benjamim não foi. Benjamim ficou. Nesse momento, o que José era lá no Egito? Era governador do Egito. Além de ser o governador do Egito, ele era também quem recebia o pessoal para fazer a compra do trigo. E aí, gente, imaginem a situação. Os irmãos do José vêm chegando, não é na fila do pão, é na fila do trigo. E aí, naquele momento, se curvam a ele. A Bíblia relata que José, naquele momento, identificou que eram os irmãos dele, mas que não se revelou. Os irmãos também não reconheceram ele, justamente, né? Enfim, não vou entrar nesse detalhe, mas os irmãos não reconheceram e ele não se revelou. E naquele momento que os irmãos se curvam a ele, ele se lembra do sonho que teve no passado. E aí, gente, começa ali meio que um teatro, que por 3 vezes José acusa eles de serem espiões. De onde vocês vêm? Ah, nós somos de Canaã. Não, vocês são espiões. Não, Senhor, não somos. A gente veio comprar comida, somos todos filhos do mesmo pai. E José rebateu, vocês são espiões. E pela 3ª vez, quando José falou novamente que eles eram espiões, e falou que aquilo e colocando eles à prova. E falou, vocês tragam o irmão de vocês para que prove a veracidade daquilo que vocês estão falando. Tragam esse irmão caçula, porque no meio daquela situação que ele ficou dizendo, vocês são espiões, não somos, enfim, eles justificaram e disseram a composição da família. Não, nós somos 12 irmãos, um morreu, o caçula ficou com o nosso pai, e ele, então para que a gente verifique, para que eu entenda que isso é verdade, que vocês estão falando, eu vou querer que vocês tragam o irmão caçula de vocês. E aí, nesse momento, colocou a galera toda presa por 3 dias. Se alguém puder me ajudar nesse momento, porque ficou um vácuo na minha mente. Porque falou que José pediu que trouxesse o caçula, mas botou a galera. Entendo que ele tirou um tempo para pensar numa manobra que ele faria naquele momento. Gente, vocês me interrompam, tá? Para complementar essa situação que eu tô aqui num bate-papo com vocês. E aí, gente, o que acontece no 3º dia? No 3º dia, José decide que apenas um irmão vai ficar preso e os demais vão retornar
buscar o caçula para comprovar que realmente aquele caçula existe. Só que nesse meio tempo, enquanto ele está dando aquela informação, os irmãos, eles começam a falar entre eles. E eu marquei aqui, gente, no versículo 21, capítulo 42, versículo 21. Certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio essa angústia. Imagina ali 10 irmãos, os 10, tipo, o burburinho que não estava. E aí Rubem respondeu, eu não lhes disse que não maltratassem o menino, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Gente, naquele momento, imagina José ali sem ver os irmãos por anos, vendo aquela situação acontecendo, os irmãos ali debatendo entre eles, e José falava por meio de intérprete com eles. Então, José estava entendendo tudo, os irmãos não estavam compreendendo que ele entendia, obviamente, e naquele momento José se comoveu, tentando se conter na frente dos irmãos, sai do recinto onde ele estava, dá uma choradinha básica, e aí depois retorna. No que ele retorna falando, então, Simeão, escolheu Simeão para ficar na prisão até que os irmãos fossem em viagem e retornassem com o irmão mais jovem. E aí um adendo, pessoal. Há um entendimento que pode-se, né? A gente pode entender dessa forma. A defesa que Rubem fez anteriormente e a atual repreensão nos irmãos diante de todos explica o motivo pelo qual Simeão, o segundo da ordem, foi detido ao invés de Rubem. Tá? Isso daqui não está descrito na Bíblia, isso é um estudo que pode ser que isso tenha acontecido. Esse é o motivo de ter escolhido o segundo irmão. E aí, nesse meio tempo, José manda colocar o trigo na bagagem deles, devolver a prata deles e dar o mantimento para que eles se mantivessem durante aquele percurso de viagem, que era longo. Só que o que aconteceu, gente? No meio do percurso, eles pararam para pernoitar e um dos irmãos, ao abrir a sua bagagem, viu que tinha bolsa de prata e aquilo ali encheu o coração deles de temor e de medo, enfim. Mas continuaram depois do caminho para casa. Chegando a Canaã, eles repassaram essa informação para o pai, contaram o que tinha acontecido, que eles foram rispidamente tratados pelo governador, que foram tratados como espiões e que um irmão ficou lá. E enquanto eles estavam ali falando, no final do bate-papo, isso entendendo eu, abriram as malas e todos viram que tinham as suas pratas ali novamente. E eles ficaram aterrorizados com aquilo lá. Nesse meio tempo, Rubem começa a tentar convencer o pai. Olha, o governador falou que se a gente retornar lá, sem o Benjamim, a gente não vai conseguir negociar com ele. Então, a gente precisa levar. Pai, pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Gente, eu fico... Que situação, né? E aí, Jacó mente para ele, e aí se recusou a enviar Benjamim. Irmã, bom dia, não querendo te expor, senta aqui com a Mazé, irmã, já está o seu lugar ali, ó, em nome de Jesus. Bom dia. Galera, então agora a gente vai para o capítulo 43. Alguém quer fazer alguma observação referente ao capítulo 42? Amém! Espera aí, irmão. Para visualizar mais a história, né? Que às vezes a gente pensa que a família tá ali, tipo, o pai, os irmãos, tudo junto, só que cada filho desse aí já tinha o seu povo, os seus servos, era muita gente. A gente está falando de muitas pessoas. Eles vão representando os povos deles. Então, o filho tal tem toda uma quantidade de servos, esposa, filhos, e os filhos têm filhos. Muito tempo passou. E o fato deles não reconhecerem ele é porque ele estava totalmente diferente mesmo. Eles não usavam pelos, né, barba. A posição de governo dele, possivelmente ele estava careca.
Então, tipo assim, ele estava de uma forma irreconhecível e a quantidade de anos que passou também, ele passou por essa fase novinho, o rosto muda do homem, né? O rosto, até a forma do rosto muda. Então, é muito claro, porque às vezes a gente vê as pessoas até questionando isso na internet. Como é que não reconheceu? Era irmão, e não sei, estava irreconhecível. E o que você falou também é muito importante. Ele não estava falando a língua deles. Ele estava fingindo que não entendia nada, usando os intérpretes, então criando toda uma cena. E o medo que eles tinham do governador do Egito também deixava eles tensos de não olhar, eles não iam ficar olhando para ele, investigando quem era ele. Então é muito bom observar isso. Porque às vezes a gente pensa, principalmente dessa questão que era um povo muito grande já, o povo de Jacó, de Israel. O povo de Israel já era um povo grande nessa época. Porque às vezes a gente imagina só os filhos indo lá, né, sozinhos, e não, tipo assim, eles têm toda uma representação de um povo por trás. Amém. Gente, só para os irmãos que estão nos assistindo de casa, se quiserem mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. Gente, temos alguém? Temos alguém aí, gente? Paz, bom dia. Então, galera, entrando aqui no versículo, no capítulo 43, Jacó vendo ali que o trigo estava acabando, e aí falou, ó, vamos ter que partir para comprar mais trigo. E aí foi para enviar os filhos. E aí Judá interveio e falou assim, ó pai, mas é o seguinte, só para lembrar, a gente precisa levar Benjamim conosco, porque senão não vai ter negociação alguma. Outro detalhe, não fala aqui no capítulo 43, mas no 45, versículo 6, fala, após 2 anos. Então, entende-se aqui que o trigo durou em torno de 2 anos e a outra ida deles levou todo esse tempo. Inclusive, no capítulo 43, no versículo 10, diz assim, ó, como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Gente, eu fico pensando no Simeão, que ele ficou todo esse tempo lá esperando, mofando, eles disseram, sei lá, gente, se na cabeça dele passou, será que vão fazer a mesma coisa comigo que fizeram com José, vão me deixar aqui, não vão voltar, o que vão fazer? Enfim, e aí, Jacó, naquele meio tempo, falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês vão levar todas as especiarias que nós temos, vão levar um agradinho, vão levar mel, vão levar não sei o quê, vão levar dinheiro em dobro, vão levar presente e vão se apresentar ao governador. E se eu tiver que ficar sem filho, que fiquem, já foi José, já está Simeão lá. Se eu tiver que ficar sem Benjamim, então, que fique, se tiver que ser dessa forma. E aí permitiu que Benjamim fosse junto nessa peregrinação aí até o Egito. Gente, lá chega novamente 11 irmãos perante José. Eu imagino o nervoso do José. Benjamim está junto. Nesse momento, José manda soltar Simeão, dá ordem para o administrador que encaminhe todos os irmãos para a casa dele, manda matar um animal, porque José vai se preparar para almoçar com os irmãos na casa dele. E aí, ele quer novamente colocar os irmãos à prova, naquele momento, né, ali do almoço. E José, vendo Benjamim, entendo eu que seja nessa parte, que quando ele reencontra dentro de casa, tanto lá fora, mas dentro de casa, já com Simeão, já com os 11, ali estão os 12 unidos, ele vê Benjamim e se emociona e sai para chorar novamente. E depois disso ele retorna, manda servir a comida e serve 5 vezes mais para o irmão Benjamim. E depois de todo aquele almoço, enfim, acredito que José estava ali reparando o comportamento, vendo como é que os irmãos agiam, se eles tinham mudado de caráter, se tinham se arrependido de tudo aquilo que tinha acontecido. Os irmãos se despedem, vão embora, porque teoricamente eles já compraram a parte de trigo deles, enfim, gente, acontece outras coisas nesse meio tempo aqui. Eu estou tentando dar uma acelerada, porque realmente é bem extenso, a gente está no 43, vamos até o 50, mas, por favor, façam as devidas observações aí no meio, porque eu já vou pular para o 44, mas acontecem algumas coisas aqui no capítulo 43. Antes dos irmãos voltarem para Canaã, José manda colocar um copo de prata no saco de Benjamim.
E aí liberta os irmãos para partirem. Enquanto eles estão saindo, José pede que soldados ou administrador, enfim, vá até eles e acuse eles de roubo. E é isso que acontece. E aí eles começam a fazer uma verificação ali nos irmãos, em todas as sacolas. Quando chegam na sacola de Benjamim, eles veem que tem uma taça ali. E aí todos os irmãos retornam para casa novamente de José, acredito eu que para se justificar, para tentar entender e saber o que aconteceu ali com eles, afinal de contas eles ficariam presos, porque o que José falou, a instrução, vai ser o seguinte, aquele com quem você encontrar a taça de prata é o que vai ficar preso comigo e os demais estão liberados. Mas houve uma outra negociação aí nesse meio até eles chegarem nesse consenso, nisso Jacó, rasga as vestes, enfim, deve ter dado um fight bacana ali naquele momento. Aí, galera, o que acontece? Quando eles chegam à casa de José, eles estão aflitos, completamente consternados, e aí, em determinado momento, José pergunta, vocês não sabem, por um acaso, que esse é o copo que eu uso para fazer as minhas adivinhações? Gente, eu lendo isso, eu falei, adivinhação. Vamos entrar nesse ponto ou não vamos entrar nesse ponto? Vamos lá. Aí, gente, um comentário. José menciona adivinhações como parte da manobra para fazer eles pensarem que o copo era muito valioso. Não há evidências de que realmente o José praticasse adivinhações. Mais tarde, a adivinhação foi oficialmente proibida em Levítico 19, 26. E aí, gente, nesse momento, Judá já aconteceu lá, já se emocionou, já chorou, enfim, e falou, não, faz o seguinte, deixa eu ficar no lugar de Benjamim. E aí contou toda a história, a situação é a seguinte, nós temos um pai que está velho, que diz que a gente não poderia trazer o nosso irmão, enfim, se eu voltar sem o meu irmão, meu pai vai morrer, enfim, contou toda a história. Judá implora pela libertação do irmão e para ficar no lugar dele. E aí, José parece que viu alguma mudança ali no irmão, e assim, porque a sinceridade foi testada até o limite. Irmão, quer fazer algum adendo? Não, mas não, tem. Tu tá engasgado, irmão. Pode falar. Do 43. De um aborrecimento, tu Não, diz? aquela história toda que aconteceu de Tamar com Judá. Lá atrás. Isso, que pode ter sido esse amadurecimento dele para ele pensar mais no outro, cuidar mais do irmão, como ele não conseguiu cuidar dos filhos. Mas é coisa minha. Mas faz sentido. Obrigada, irmão. E aí, gente, naquele momento, José não se contém e revela a identidade dele aos irmãos com bastante emoção. Ele chora de tal forma... primeiro ele manda, os servos saírem para ele ter ali aquele encontro só com os irmãos. E aí ele se revela. E diz que o choro dele foi tão alto que foi possível ouvir, não sei se é palácio, enfim, lá da casa do faraó. E aí ele explica que foi Deus quem o enviou ao Egito para preservar as vidas. E pede que tragam o pai dele ao Egito. Pergunta, realmente meu pai está vivo? Então, se meu pai está vivo, tragam o meu pai aqui para o Egito para viver nos próximos anos, porque nós ainda vamos ter 5 anos de fome. E aí beija todos os irmãos e chora. E acontece uma reconciliação. E Faraó se alegra, oferece o melhor da terra do Egito para a família de José. E José envia presentes, envia mais trigo, envia provisão, envia os carros reais para buscar a família. E chegando lá, Jacó, ouvindo que o seu filho estava vivo, inicialmente ele duvida, mas se enche de esperança ao ver os sinais.
Tá muito corrido? Tá dando para entender? De boa? Tá. Agora a gente vai para o capítulo 46. E aí, galera, Jacó parte com a família dele, rumo ao Egito, e no meio do caminho, ele oferece sacrifício. Gente, por gentileza, a pronúncia. Berseba, Bersheba. Alguém sabe? Não faz diferença, podemos tocar o barco. Não? Já ouviu os dois? E eu não falei a outra cidade com medo de errar. Goshen. Alguém sabe? É que lá no meu íntimo, lá né, pessoa, né, se achando, eu sou raiz judia, desculpa. E aí, gente, então vamos lá. Jacó parte com a família rumo ao Egito e oferece sacrifícios. Perceba. E aí, Deus fala com Jacó através de visões. Na minha tradução aqui, que é NVI, fala através de visões. Na King James, fala através de visão noturna. Uma fala no singular, outra fala no plural. Mas, enfim, algo que eu queria comentar com vocês. No versículo 2 do capítulo 46. Gente, olha que interessante. Diz que essa foi a primeira visão concedida a um patriarca desde os dias de Abrão. Quer dizer que Abraão, o Senhor falava com Abraão através de visões, passou Jacó, passou toda a vida de Jacó, uma boa parte da vida, quase 100 anos de Jacó, sem ter esse lance da visão. Eu não sei vocês, mas glória a Deus, não querendo entrar no mérito, o Senhor fala conosco através de visões. Né? E eu fico pensando, o Senhor não falou muitas coisas, mas já falou algumas coisas comigo através de visão, e isso é maravilhoso. E eu fico pensando, gente, Jacó sabia da história do avô dele, Abraão, sabia que existia a situação da visão, mas o pai dele nunca tinha tido, então ele teve essa experiência com o Senhor. E isso me chamou muito a atenção, e olha esse tempo. E aí, teve um dia que eu fui trocar uma ideia com a Soraya, e eu falei, Soraya, olha que doideira isso aqui, olha quanto tempo ficou. E eu anotei o comentário da Soraya, olha o que ela disse. Nicole, presta atenção, parece Jacó vivia no passado. Ele vivia enfiado naquela situação do filho dele que morreu. E quando ele olha para frente, o Senhor dá uma visão para ele. Eu falei, cara, que massa. Comentários da Soraya, rodapé Soraya. E aí Jacó leva toda a sua descendência, filhos, netos, bem, cachorro, periquito, passarinho, que não era o cachorro, periquito, passarinho, né? Era ovelha, boi, enfim. Hoje a gente leva essa galera aí, né? Nesses carros enviados pelo faraó. E a Bíblia, ela nos fala que ao todo eram 66, mais os 2 filhos de José, somando 70. Meu cérebro bugou. Porque 66 mais 2 é 68. Ao todo 70. Quem são esses outros 2? É José e a esposa? José é a esposa, né? Tem que ter uma Bíblia só me explicando ali, porque eu buguei aqui na hora. Eu falei, eu falando com o Senhor, a matemática não bateu aqui. Alô? Ai, gente. Aí José se encontra com Jacó em Goshen, e se abraçam, gente, que emoção. Galera, foram 20 anos separados. E aí, gente, ontem de noite, quando a Rebeca foi dormir, tem horas assim que eu olho para ela e falo, ô Senhor, é uma dor que ninguém quer passar. Que muitas mães e pais já passaram, mas ninguém quer passar. Isso é assunto para outro dia, isso é assunto para outra situação, mas enfim, é impossível não mencionar a dor que esse homem deve ter sentido. Se nós, que às vezes temos um simples animal dentro de casa, ele some e nunca mais volta e tu não sabe o destino do animal e tu fica te perguntando, imagina um filho
ele não viu o corpo do filho. Gente, isso aqui é muito forte. 20 anos. Teu filho simples, Senhor amado, eu não estava programado. Estou eu aqui pensando. Enfim, não tem como a gente não se colocar no lugar. Não tem como saber o que ele sentiu ali naquele momento, né? Mas, enfim, ele reencontrou o filho dele. José, naquele momento, ele faz uma orientação aos irmãos dele para dizer ao faraó que eles são pastores, que eles podem, para poderem habitar naquela terra, que era uma região separada da região dos egípcios. Porque o pastoreio, ele não era uma profissão bem vista pelos egípcios, né? Tu quer comentar, irmão? Ou cadê o irmão Alessandro, o irmão André? Vocês querem comentar um pouquinho mais? Tem algo a adicionar a respeito disso? Mazé, Vivi, a respeito dessa situação? Algo assim muito profundo, né? Relatado no Antigo Testamento. Sob a minha visão, foi uma das mais lindas intercessões, porque ele está entregando a própria vida dele no lugar da vida do irmão, né? E ele representava ali a tribo de Judá, que mais tarde viria o nosso Salvador. Então, Judá ali, ele demonstra realmente que ele mudou o caráter, que ele era uma nova pessoa. E aquilo diante de José contou muito, porque ele estava disposto a dar a sua própria vida pela vida do irmão. Então, eu acho que aquilo realmente comoveu de verdade José, né? Porque foi um sacrifício muito grande, ele se entregar pelo próprio irmão, né? Dar a sua própria vida. E isso é muito lindo, né? E mais tarde o nosso Salvador veio, né, da tribo de Judá, né? Isso já era um protótipo, né, do que haveria de ocorrer no futuro. Amém. Nicole, tanto é que José tem esse discernimento, né, da mudança, porque quando eles entregaram José, Judá concordou, foi conivente com a morte, né? Então ele, quando se deparou novamente com José, ele fala assim, mudou, né? Ele falou, vou entrego a minha vida no lugar do irmão, né? Já viu esse reconhecimento, esse arrependimento, essa mudança de postura, entendeu? Amém, gente. E aí, agora a gente entrando no capítulo 47, José apresenta 5 dos seus irmãos ao faraó, que autoriza a família a habitar em Gósen, que eu ainda estou incomodada com Gozém. Aí tá faltando um chapéu no E para me ajudar. Ô, gente. Hã? No Gó. No Gó. Mas enfim, gente, é só para dar uma descontraída aqui. É só para dar uma descontraída que minha mão, desde o início, está suando aqui nesse microfone, está caindo a minha mão. E aí, oferece cargos de supervisão para cuidar do gado. Jacó abençoa Faraó e declara ter vivido 130 anos de peregrinação. E a família de Jacó se estabelece. José sustenta toda a família com alimento. E aí, uma outra informação aqui, ó. A fome começa a se intensificar. E quando acaba toda a prata, imaginem só vocês, já, né, entrou nos 7 anos, já se passaram 2 anos de fome, a galera está despendendo toda a sua prata ali para comprar trigo, para não passar fome, para não morrer, acabou a prata. E aí, agora, o que a gente vai fazer? Aí o pessoal vai lá reclamar ao faraó que estão com fome, mas que não tem mais grana para comprar. E aí eles começam a vender cavalo, ovelha, boi, jumento. E aí eles ficam ali em torno de mais 1 ano ou 2 anos vendendo os seus bens animais por troca de sustento. Gente, mais tarde, os egípcios começam a passar fome novamente e aí
começam a vender as suas terras, se oferecer como escravos e oferecer as suas terras. Nesse meio tempo, enquanto José concordou, Faraó concordou com aquilo ali, eles começaram a plantar nas terras que antigamente eram deles, porém agora já de posse de Faraó, e tudo que eles plantavam, 1/5 retornava para o Faraó. Lembrando que não foi toda a terra do Egito, porque a terra dos sacerdotes era propriedade deles, isso já vinha por ordem do Faraó, continuou sendo propriedade deles, mas todo o restante virou propriedade do Faraó. E aí, gente, uma outra situação interessante. E aí nesse meio tempo, o capítulo ele ainda conta que Israel prospera, ele se multiplica e toma posse. Olha que interessante, enquanto os próprios egípcios perdiam não, né? Mas enfim, tinham suas terras tomadas pela fome, eles venderam as terras dele. Israel, lá na propriedade dele, prosperava e tomava posse daquele lugar. E aí, gente, tem uma outra situação aqui que eu espero não ter me perdido e não ter anotado. Mas essa situação, gente, do 1/5, diz que ela foi tão benéfica para a política pública ali da época que durou por centenas de anos. Então, vejam só, aquilo que a gente comentou no domingo passado, né? Assim como o Senhor fez um upgrade ali nos dons de José, olha a sabedoria, o entendimento que o Senhor deu de administração, para ele não só administrar as terras, mas do que fazer, e depois de arrecadar aquele 1/5 de forma que a terra continuou prosperando por anos. Então, não foram anos, foram centenas de anos. E aí, gente, Jacó vive mais 17 anos no Egito. Então, ele chegou lá com 130, morreu aos 147 e fez José prometer que sepultaria ele em Canaã com os antepassados dele, com Abraão, Sara, com Isaac, Rebeca, e Lia também estava sepultada naquele local. E aí, José muito doente, Jacó muito doente, e aí José pega os seus filhos e leva até Jacó, até Israel, Manassés e Efraim. E aí Jacó começa a relembrar das promessas que Deus fez a ele e declarou naquele momento que ele adotaria os 2 netos como filhos, equiparando a Rúben e a Simeão. Gente, Efraim e Manassés, um pouquinho antes aí desse momento, eles iam receber a bênção da primogenitura de Rúben e do segundo filho, Simeão, que no passado tinham desonrado o pai deles. E aí explica que os futuros filhos de José seriam considerados descendência de Efraim e Manassés. E aí ele começa a abençoar os filhos. E aí nesse momento diz que Jacó já estava meio cego, de repente uma catarata, não sabemos. Mas não estava lá muito bem dos bisolhos. E aí José coloca Manassés, primeiro filho, à sua esquerda, para ficar na mão direita do pai de Israel, e Efraim na mão esquerda. Eu falei direito, mão esquerda para ficar na direita, e a mão esquerda, isso, Efraim na outra, para vocês entenderam, né? Eu me confundi aqui, mas foi isso. Na hora da bênção, por quê? Porque era para Manassés ser abençoado como ter a primeira bênção e Efraim ter a segunda. Mas Jacó, ele inverteu as mãos. E aí José não gostou muito do que aconteceu, pegou a mão do pai, tirou, e o pai ali tendo uma revelação do Espírito Santo, não, é aqui mesmo. Manassés será grande, porém Efraim será maior. E a bênção maior veio para Efraim, e a do segundo, digamos assim, ficou para Manassés. E aí profetizou que, embora Manassés
seria muito grande, Efraim seria maior ainda, sua descendência muito mais numerosa. Declara que o nome de Israel vai ser invocado sobre os dois rapazes e que eles se tornarão um símbolo de bênção em Israel. Ou seja, o que ele estava querendo dizer aqui? Que eles haveriam de se identificar com o povo de Israel e não com a cultura egípcia. E aí promete a José uma porção extra de terra que foi, na época, tomada pelos amorreus. E aí, gente, caminhando um pouquinho para o final, a gente vai entrar agora no capítulo 49. Jacó reúne os 12 filhos, profetiza sobre o futuro de cada um deles, que vai se tornar uma tribo em Israel. Eu não vou ler todas elas, eu vou apenas mencionar o de Judá, como a Vivi falou anteriormente. Diz Judá: louvado como leão, dele virá o cetro, a realeza, apontando para o Messias. Gente, eu não vou me aprofundar nessa, mas eu quero que os irmãos, se tiverem alguma coisa para falar a respeito disso, assim como a irmã Vivi colaborou antes, alguém tem alguma observação a fazer com relação às bênçãos dos irmãos? Porque são 12 irmãos, 12 bênçãos. Separei apenas de Judá, gente. Então, vamos lá. E aí, Jacó dá ordens para ser sepultado em Canaã, junto com seus antepassados. E aí, após as palavras finais, Jacó morre e é considerado reunido espiritualmente ao seu povo. E aí, gente, José chora, faz o processo de embalsamamento do pai. Não era uma cultura do povo hebraico. Quando morria, não sei se é assim até hoje, eu acredito que seja, quando morre, eles enterram no mesmo dia, porém, pelo percurso que seria feito, teve essa necessidade de conservar o corpo, e o embalsamamento, ele leva em torno de 40 dias. E Faraó permite que José vá enterrar o seu pai e tem ali um grande cortejo. Olha só, gente, que interessante. No capítulo 50, no versículo 4, vai dizer o seguinte: passados os dias de luto, José disse à corte do faraó. Ele não falou diretamente ao faraó, ele falou à corte de Faraó: se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó ao meu favor. Gente, aqui dá a indicação de que José já não tivesse mais um contato tão próximo com o faraó, tendo em vista que já tinham se passado 12 anos da fome. É uma hipótese, porque aqui deixa bem claro que não foi José que falou ao faraó. Nossa, que massa, gente. E aí, gente, acontece o sepultamento, vai uma comitiva bem grande. Depois que passa esse período de luto, que, se eu não estou enganada, eram 12 dias, enfim, de luto, mas depois acontece mais uma situação entre os irmãos de José e José. Eles começam a ficar com medo que, porque o pai morreu, José retome ou não tenha perdoado definitivamente. E aí eles ficam com medo que José faça alguma coisa com eles, né? E aí mandam um recado. Eles não vão diretamente até José, eles mandam um recado pedindo que José tenha compaixão deles, enfim. E aí, mas José já tinha perdoado e reafirma novamente, ele reconhece que tudo que aconteceu foi plano de Deus, que Deus transformou o mal em bem, que foi para que tudo aquilo que aconteceu salvasse vidas na terra. E aí complementa dizendo que José vive 110 anos, vê as gerações futuras
e assegura que Deus os libertará do Egito, já apontando, né, para o Êxodo. José morre, é embalsamado e colocado num caixão no Egito. E depois, no Êxodo, a gente vai ver que Moisés, quando sai, leva também, né, os restos de José. E aí, meus irmãos, aqui a gente finaliza o livro de Gênesis, a gente finaliza a história de José e podemos entrar aí nas perguntas e observações. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Amém, irmão. Já foi falado outras vezes aqui, mas falar sobre processos, né? Processos, não sei se foi falado isso aqui, na vida de José. Eu vi uma frase uma vez, que a pessoa, o servo do Senhor, quando ele está prestes a alcançar algo muito grande, ele vai lá no fundo do poço, né? Então, assim, é como se fosse uma provação, né? Porque se o Senhor dissesse para José como seria todo o processo, talvez ele tivesse fugido como Jonas, né? Que foi engolido pela baleia, ele teria escapado. Ele falava assim: eu não quero ser preso, eu não quero ser preso injustamente, eu não quero ser vendido, eu não quero nada disso. Eu posso ser governador sem ter que passar por todo esse processo, né? Eu posso chegar lá sem ter passado por todo esse processo. Então, uma vez eu vi uma ilustração de uma pergunta que foi feita assim: por que que o aluno cola na hora da prova? Por que que ele cola? Os irmãos podem dizer por que o aluno cola? Eu já colei, né? Porque ele quer tirar 10. Ele quer tirar nota máxima. Então, mas ele não quer estudar. Entendeu? Então você pular fases, fazer atalhos, né? Então o Senhor, ele vai fazendo isso com as nossas vidas. Nós só vamos alcançar um lugar alto, passando pelo processo e sendo aprovado por Ele, né? Porque em todos eles, mesmo ele levando o dano, ele foi fiel ao Senhor, né? Ele foi leal ao Senhor. E ele chegou onde chegou por causa dessa lealdade, né? Mas o processo, ninguém está livre de passar por ele. Por pior que seja, temos que passar. Amém? Amém, gente. Quer falar, irmão Cassiandro? Eu quero. Eu gosto muito de José, quem me conhece sabe que eu achei ele um cara bacana demais. E teve uma época na minha infância que eu me identificava muito com ele, não que eu fosse igual ao José, mas por alguns perrengues que ele passou e eu me via assim, eu disse, cara, bicho, eu sou José. Mas o que é mais interessante em José é que se você for comparar a outros personagens bíblicos, ele é um cara normal, cara. Se você for olhar para Sansão, Sansão tinha uma força esplêndida. Se você for olhar para outros personagens, Paulo é um cara de uma resiliência incrível. E José, ele sonhava, ele interpretava sonhos, esse era o dom dele. Mas quantas pessoas têm visões, sonhos e não muda nada em volta dela? Ele era um cara normal, a Bíblia não descreve ele como um ministro de louvor, não descreve ele como um pregador, que tinha gente que pregava, Pedro pregou uma vez, 3.000 se converteram. Ele não era aquele cara que profetizava várias coisas e caía fogo do céu, ele não era aquele cara que enfrentou Faraó, foi Moisés que fez isso. Ele é um cara normal, é um cara que foi vendido pelos irmãos, foi um cara que foi preso injustamente, foi um cara que na humildade dele, ele esperou ser chamado lá de dentro, interpretou um sonho. E Faraó viu que ele era um cara competente, mas ele tinha competência para administrar uma prisão. E caiu no colo dele o Egito todo. E ele se submeteu. O que eu acho muito interessante em José é a integridade dele, como ele era uma pessoa normal, uma pessoa comum, mas ele era ensinável, ele era uma pessoa submissa a Deus. E eu acredito que ele ensina muito a gente
todos nós, porque, lógico que todo mundo queria ter um dom sobrenatural que fizesse a diferença, que mudasse o mundo. José era só ele, e ele foi ele do início ao fim. Ele foi ele quando, com toda a humanidade dele, ele sentiu o rancor dos irmãos. Ele testou os irmãos e ele viu que eles se arrependeram e ele os perdoou. Ele administrou o Egito, que não era a nação dele, da melhor forma possível. E isso ensina a gente a administrar aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, a nossa família, o nosso patrimônio. Ele ensina a gente, mesmo em várias situações, a gente se sentindo injustiçado, a gente levantar a cabeça e dar o próximo passo. José era uma pessoa comum, e são os comuns que Deus quer levantar, porque para ele isso não é comum. Comum é você revidar, comum é você, em vez de dar outra face, você ir lá e fazer sua justiça. José não fez isso. José, até o lado humano dele, ele usou de uma artimanha para testar o coração dos irmãos. Mas ele reconheceu que era para a preservação da vida. E o título que tem na Bíblia de José é que ele era o Salvador do mundo. E aponta muito para Jesus Cristo lá na frente, que também foi injustiçado, né? E esse sim é o nosso Salvador do mundo. Amém. E no domingo passado, que nós tínhamos falado um pouco a respeito como Cassiandro falou sobre a administração de José, que ele tinha toda a terra do Egito, que não era a terra dele, mas antes disso, lembrando, ele foi um bom administrador dentro da prisão. Ele foi um bom administrador na casa de Potifar. Ele foi um bom administrador quando ele estava com o pai dele. Então, já era da índole dele, ele já tinha... Outra coisa, a gente pode tirar vários princípios para a nossa vida financeira a respeito de como José agia. Tem muitos princípios ali que a gente pode nortear para a nossa vida. Quem é que é empresário ou não, todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui quer prosperar, todo mundo aqui pensa na sua vida financeira. E a vida de José, gente, como eu falei no início, tem muitas ramificações aqui da história de José. Eu preferi trazer um apanhado, mas a gente pode direcionar para muitos pontos. E aí eu gostaria de incentivar vocês, incentivar, como diz o irmão Cassiano, vocês, e eu já falei isso no domingo passado, tem o podcast do Rodrigo Silva com Tiago Nigro, e é bem focado nessa parte dos princípios para a vida financeira. Isso é o que pega bastante para mim. Pode falar, irmão. Tem uma outra... aproveitar que o horário está de boa, né? Propósito, né? Qual o propósito de Deus para a minha vida? A gente deve fazer essa pergunta, né? Porque em tudo que nós passamos na vida tem um aprendizado e um propósito, né? No caso ali, vamos falar das 12 tribos, era um corpo. Então, assim como nós, cada um de nós aqui, o Senhor quer usar a todos. Então, para a preservação de todas as tribos, foi necessário acontecer esse opróbrio, né? O José passar por tudo isso, para que eles não morressem de fome, né? Porque houve grande fome por toda aquela região. Então, você vê o propósito do Senhor nisso, né? Vai penar um pouquinho e tudo, mas lá no final, as tribos serão abastecidas. Vocês não vão morrer no deserto, né? Então, a forma como as coisas acontecem, a gente não pode questionar. A forma como Deus age nas nossas vidas, né? Às vezes, uma perda, né? Você tem que tirar algum ensinamento daquilo que você está passando e perguntar ao Senhor, Senhor, qual é o meu propósito aqui na Terra? Por que eu estou passando por isso? Sabe, o Espírito Santo vai te orientar, vai te consolar, e você vai ter que ser resiliente, né? Como o Cassiano falou aqui. Então, outra coisa, né? É o processo e o propósito, né? Faraó identificou algo muito incrível na vida de José, né? Assim,
Nisso eu acho que ele era extraordinário, não acho que ele era comum, não. Porque chamou a atenção do faraó quando falou assim, acharíamos, porventura, um homem como esse, que entre nós habita o Espírito de Deus? Então, tudo de mais extraordinário que José tinha nele, sobre ele, era o Espírito de Deus. Que onde ele passava, ele se tornava, ele prosperava, né? E ele foi vendido, tudo na vida dele foi contraditório, mas ele sempre, as circunstâncias não o pararam, ele sempre foi excelente, e eu aplico muito esse princípio na minha própria vida, né? Eu tento, né? Eu me esforço para, se tem uma coisa que eu admiro em José, é isso, assim, de que em todo ambiente onde ele esteve, mesmo na prisão, ele conseguiu ali que o Espírito de Deus manifestasse, e foi tão lindo quando Faraó fica sabendo que José, que os irmãos de José estavam no Egito, ele deve ter pensado, caramba, um menino desse só fez tudo que fez aqui no Egito, né? Só um José. Agora vieram os irmãos, e diz aqui no texto, porque eu perdi a referência, deixa eu ver se eu salvei. Eu estava vendo aqui, estava vendo a referência de que ele fala assim, ele se admirou porque vinham não só José, ele falou assim, que incrível, ainda falou para os seus oficiais, assim, olha que incrível, vem mais um monte de José, né? Tipo, ele deve ter imaginado, veio um menino desse, daquele povo, foi tão incrível e transformou o Egito, um homem transformou o Egito, um homem, e Faraó fala para ele assim, administrarás a minha casa e tua palavra obedecerá todo o meu povo. Então, ele submeteu a José, um único homem, todo o governo da casa dele e do Egito. E aí, ele deve ter imaginado assim, agora eu dei para esse rapaz, todo o governo, vai vir um monte agora. Agora, um monte de José está descendo para o Egito, o que é que nós não vamos poder fazer com mais outros Josés, né? E ele se admira e ainda diz para os oficiais, eu perdi a referência aqui, mas é lá perto dos 50. Ele fala assim, e se admirou e muito se alegrou de que os irmãos de José desceram também para o Egito. Tipo assim, vamos virar uma potência, porque esse menino sozinho fez isso tudo. Imagina agora 12 irmãos, um monte, 70 e tantas pessoas, né? E José é um exemplo mesmo na resiliência dele, né? Que em momentos contraditórios, em momentos nada favoráveis, ele sempre fazia do limão uma limonada, ele sempre se reconfigurava e se transformava em uma outra pessoa. E às vezes eu penso assim na minha própria vida, e parece até um conto, a Nicole já me falou uma vez, nossa, você conta cada história. Gente, não é história, são verdades que eu vivenciei. Eu andava correndo descalça no Rio de Janeiro, uma criança, e eu era uma completa improvável, e eu não sou nada ainda, mas eu considero incrível o que Deus foi capaz de fazer na minha própria vida, sabe? De me tirar lá daquele lugar, de nos salvar, nos retirar de lá. E quando a gente pensa nisso, no propósito de Deus na vida da gente, seres insignificantes, pequenos, improváveis. E eu já falei isso aqui várias vezes. Quando eu volto lá no Rio de Janeiro, na casa onde eu morava, as paredes ainda estão sem reboco lá nos lugares onde eu vivi. E as pessoas que foram meus colegas de infância já morreram com um tiro na cabeça, drogadas. As meninas têm não sei quantos filhos, cada um de um marginal. Então, assim, o Senhor teve um destino diferente para mim, né? E isso é muito bonito. E assim como o Senhor fez na vida de José, né? O Senhor fez na minha. E não viramos os governadores do Egito. Mas eu tenho uma casa, tenho um marido, tenho uma família, tenho um lar, tenho amor, vivo num ambiente saudável, né? Tem todo um contexto ao meu redor. Não se trata de poder, né? E sim do sucesso. O sucesso tem muitas faces, né? Isso é muito... Amém. Irmão André, você gostaria de colocar alguma coisa? Irmão André, depois que você falar, eu vou falar. Som, testando, Jesus. Bom dia, igreja. Deus abençoe cada um de vocês. Eu tenho, já que a gente está falando a respeito de Deus, né? A respeito do que ele fez com José, eu vou ler aqui em Jeremias 29:11, está assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu tenho orado diariamente, e eu tenho ensinado aos meus filhos lá em casa, né? E no GC também eu falo quando as pessoas
Eu falo que a gente tem que orar e pedir a Deus que os planos e os sonhos dele se realizem em nossas vidas. Porque, conforme está lá escrito também, eu acho que é Romanos, né? Me ajuda aí os professores, que eu não estou lembrado agora a referência. Ele fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É isso? É isso, não? Acertei? Foi. É isso aí, né? Então, eu creio que todo cristão, ele tem que buscar fazer a vontade de Deus, né? Porque eu falei ontem lá no Heroes, no Encontro do Heroes, né? Que Cristo, ele fez muitos milagres, fez muitas coisas boas, vamos dizer, ele deixou um legado muito bonito aqui na Terra, né? E eu falava lá pro pessoal, ele é o macho alfa, né? De todo cristão. Ele é um exemplo de masculinidade, de maturidade, de hombridade, de macho, né? Ele proveu amor, né? Para quem passava, respeito, honra. E a gente tem que buscar fazer essa vontade, porque toda vez que Cristo era, vamos dizer assim, perguntado ou com uma situação, ele sempre falava assim: eu não vim fazer minha vontade, e sim a vontade do Pai. Então é isso que eu tenho buscado fazer lá em casa, a gente lutar para fazer a vontade do Pai. Amém. Enquanto, eu não sei se foi o irmão Cassiandro ou o irmão Alessandro que falou a respeito de Jonas, foi o irmão Alessandro. Então, gente, aqui é uma escola bíblica, não é sobre mim, mas me veio à mente por 2 vezes, e agora, enquanto o irmão André estava falando, me veio novamente. Eu me converti final de 2021. Só que antes eu passei por um processo de ansiedade e depressão. Só que antes ainda desse processo de ansiedade e depressão, eu sempre gostei muito de ouvir música gospel, evangélica, enfim. Eu não sabia onde procurar, mas tinha uma música que eu ouvia muito, eu não ouvia pouco, eu ouvia muito e eu cantava muito. E hoje eu sei o quão perigosa ela é. E o que aconteceu depois, porque eu cantava de coração. Gente, agora chegou minha vez. Que eu vou precisar cantar a música. É agora que o Senhor vai habilitar minha voz. Ó, vê se alguém conhece, gente. Molda-me, Senhor, conforme o teu querer. Gente, a voz é horrível, mas aguentem. Faça resplandecer tua luz no meu viver. Ouça minha voz, pedindo perdão. Tu me sondas, me conheces. Toma o meu coração. E aí o refrão vem. Coloca a letra aí, irmão. Senhor, em tuas mãos. Coloca a letra aí. Sara as feridas do viver. Gente, eu cantava e eu passei meses cantando essa música várias e eu não sabia o que era aquilo. Não deu muito tempo, eu caí numa crise horrorosa de ansiedade, assim, de ficar de cama, de tomar medicação para dormir, de medicação para acordar, de medicação para o cérebro parar de pensar, porque eu parava demais. E eu digo para vocês, gente, quando chegou assim no final de uns 3 meses, eu só senti assim, ó, Senhor, eu lembro que eu clamava pelo Senhor. Eu não sabia muito o que dizer, mas eu clamava pelo Senhor. E, gente, a sensação que eu tive, um dos 2 meninos falou isso, eu tenho a sensação que eu estava no fundo do poço. Eu estava lá, eu não tinha como ir mais fundo do que aquilo. Só que eu digo também que depois que aquilo passou, uma mola, que hoje eu sei que não era uma mola, era o Espírito Santo, fez assim, ó. Buf. Gente, quando eu subi, eu não parei mais de subir. E eu digo para vocês, eu passei 1 ano da minha vida, 2018, eu me converti em 2021, isso aconteceu em 2018, 2029. Gente, eu só sabia rir. Eu só sabia me alegrar, eu não sabia o que aquilo era o Espírito Santo em mim. E misericordioso Senhor, que Ele habitou em mim antes de eu confessar a Ele publicamente, antes de eu entender o que era Ele na minha vida, e glória a Deus por isso. E quando eu tive a oportunidade, porque nessa época eu morava no interior do Amazonas, não tinha igreja, eu não conhecia, enfim, nós nos mudamos para o Rio. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu cheguei na igreja, eu levantei minha mão, eu e meu marido, a gente saiu correndo para os braços do Senhor, mas glória a Deus por esse processo, porque o Senhor já estava me levando para Ele.
Só que para chegar a ele eu precisava ter descido ao fundo do poço e o Espírito Santo foi a mola propulsora, como é que se diz? Impulsionadora, a mola que me colocou para cima. Então, obrigada pelo tempo de vocês nesse breve falar meu aqui. Não é sobre mim, é sobre a história de José. Mas enquanto vocês estavam falando, me veio isso à mente. E eu creio que foi um momento que o Senhor ouviu o meu clamor através daquela canção. Que esses dias eu estava comentando com as meninas, eu falei, que medo de cantar. Eu vou só escutar ela, eu não vou cantar. E eu falei, eu quero ter coragem de cantar ela de novo. Porque tu falar, molda-me, Senhor, conforme o teu querer. Quebra-me, Senhor, conforme... Gente, é perigoso demais, mas vale muito a pena. E o Senhor me quebrou e doeu. Mas quando veio, ele veio com tudo. Gente, é isso. Como diz... Beijo. Desculpa, não acabou. Calma. O irmão. Primeiro, que bonito ouvir isso, porque eu olho para você, eu vejo alegria, eu vejo paz. Eu acho que Deus tipo assim, a gente que está te conhecendo agora vê tudo isso. Aí eu ouvi falar que você estava em um lugar de tristeza, a gente vê como que Deus é, né? Ele traz, hoje você é usada por Deus, foi usada por Deus na minha vida, da minha esposa, por exemplo, aqui, só com um sorriso. E olha só que bonito, então, como é que Deus trabalha. Mas uma coisa, a gente está estudando aqui o livro de Gênesis, né? E é uma coisa que é muito importante observar, que a Rosane até falou um pouco aqui, que essa bênção estava sobre Abraão, estava sobre Isaac, estava sobre Jacó, e a gente vê sobre José, que era prosperar. Aonde eles chegavam, eles prosperavam, e os outros povos viam isso. Nossa, o que tem neles que faz eles prosperarem? E não é só uma questão financeira, igual ela falou. Eles se davam bem no lugar. Então, eles criavam uma visão muito positiva. E as pessoas começavam a ver Deus neles de uma forma que ainda não existia. Mas o que eu queria falar dentro principalmente de José e Moisés, a gente vai entrar agora, são pontos bem complicados, por um lado que eu gosto muito, que é um lado de comprovação científica e tudo, que é muito útil para a gente evangelizar, principalmente dentro das universidades. São assuntos que a gente tem que ter bem forte na nossa mente, que José e Moisés é muito difícil ter datação das coisas, por causa daquilo que eu até comentei aqui, os faraós, por exemplo. Lá em Moisés a gente vai ouvir falar sobre Ramsés, mas não existiu um Ramsés, existiam vários Ramsés. Aí quando que aconteceu esse de faraó? Quando aconteceu essa época de Moisés, quem era esse Ramsés que estava reinando? Então é muito difícil a gente achar isso. O livro de Gênesis nem o de Êxodo não vai estar como de reis lá. No ano tal, do rei tal, aconteceu isso. A gente não sabe quando aconteceu, não tem uma datação. Eu até comentei na última aula que o anel que José recebe era um selo. Então ali já é um caminho arqueológico muito legal para a gente, porque a gente descobre quem era esse faraó que deu o selo para ele, qual o ano desse faraó, aí que selo é esse, quais documentos foram assinados com ele. Aí a gente começa a criar esse caminho. Gente, eu gosto muito dessa área, tá? Pode ser que não seja interessante para as pessoas, mas é porque eu foco muito em conversar com pessoas, principalmente no ambiente universitário. Então, sempre tem. Eu tive uma jovem essa semana que me procurou porque estava em uma aula e o professor falou isso, que José não existiu e Moisés não existiu. Aí eu fui explicar para ela como é que a gente acha essas evidências, porque não tem. A gente... Isso. A Aline Israel, acho que você vê muito, né? Dá para ver sua vontade de falar as palavras certas. Que é muito lindo ela falando. E o Rodrigo Silva, são dois muito fortes nessa área, que é muito legal a gente saber para a gente conseguir ter respostas. Porque às vezes as pessoas tentam nos calar, principalmente no ambiente de trabalho e estudo, nesse sentido de desvalidar a Bíblia, usando esse lugar. Então, a gente tendo conhecimento além da Bíblia, ele nos facilita muito nessa questão evangelística. Não que eu preciso de prova científica para acreditar que Deus abriu um mar vermelho. Eu não preciso. Pela fé eu entendo que Deus disse haja luz e houve luz. Pela fé eu entendo. Mas quem não tem fé? Como que eu vou alcançar essas pessoas? Então a gente tem que ser muito estratégico nisso. É muito legal estudar isso. Você tentar achar a datação de José, porque hoje existem muitos achados arqueológicos. Então você vai achar escrita sobre um povo estrangeiro que chegou no Egito. Um povo estrangeiro que cresceu no Egito e ficou mais forte do que o povo. Um povo os egípcios que morreram afogados no mar. Então existem muitos achados que a gente vai conseguindo encaixar as pecinhas, né? E é muito legal porque isso vai gerar o quê? Curiosidade.
Direto, e uma coisa que você olha, nossa, faz todo sentido. E isso é muito evangelístico, porque você vai criar uma curiosidade. Quem tem a resposta é Deus, não sou eu. Então eu estou instigando a curiosidade em alguém, eles vão querer buscar na fonte. A fonte não sou eu. Aí eu vou apresentar a fonte para eles. Vem aqui. Então isso é muito legal. Então, tipo, porque às vezes a gente fica com medo, vou falar por mim. A gente lê um versículo e fica, mas será? Será que aconteceu assim? Me parece que eu estou duvidando de Deus. E não é. Você está trazendo o questionamento, ele é a verdade. Então, tipo assim, eu vou buscar ele para entender a verdade. Então, tipo assim, a gente tem que tirar esse medo de questionar a Bíblia. É isso. E a gente tem que tirar isso, porque a gente tem que entender que Deus é a resposta. Então, se ele está dando dúvida, ele está te dando vontade de buscar ele. Ele está criando esse espaço. Então, tipo, a gente não ter medo. Porque a gente lê a Bíblia e surge um questionamento e a gente tem medo. Parece que eu estou em pecado. E isso tem tudo a ver com a tradição da igreja, de como que a igreja discipulou que o padre tem a verdade e você não. Então tem tudo a ver com a história. E a gente, infelizmente, a gente tem isso. Às vezes a gente lê, a gente acha que a gente está pecando contra Deus por achar, por exemplo, você falar, uai, mas a soma está errada. O que é isso? Isso é muito bom. Tipo assim, porque você vai querer estudar. Quem são essas pessoas? De onde elas vieram? Eu gosto de desenhar, né? Eu gosto de mapa mental. Aí, tipo, igual eu mostrei para ele uma vez, eu gosto de fazer a genealogia. Tipo, deixa eu fazer, deixa eu entender como é que é. É muito legal. E é muita curiosidade. Quando a gente vai entrar agora, depois do batismo lá em Êxodo, Êxodo é um espaço muito legal para isso. Por quê? Não dá para entender o tempo que passa. Você já jogou uma hoje muito boa, que passaram-se muitos anos, centenas de anos. Então, aquele povo estava lá bem privilegiado no começo, mas depois eles viram escravos. Então, dá para entender a revolta deles. Será que Deus esqueceu da gente? Porque a gente lê e fala, nossa, que povinho chato, né? Mas eles passaram centenas de anos e foram mudando. Primeiro eles estavam aqui, depois eles estavam abaixo de tudo. Eles eram os escravos daquele povo. Então, Deus esqueceu da gente? Ah, desculpa. Isso. Aí a gente vai, nos próximos capítulos, entraremos nesses detalhes. Mas é isso, tipo, de motivar a igreja mesmo e ter essa curiosidade de pesquisar, de estudar, de ir além da Bíblia que eu falo, não é ler livros de fulano de tal. Não, mas é a sua curiosidade na Bíblia, você conseguir criar espaço para datar coisas, porque isso vai ser importante em algum momento. Algum momento alguém vai parar você e vai falar, eu não acredito na Bíblia por causa disso e disso. Aí você fala, sério? Eu também já me questionei sobre isso. E olha só, aí isso é um caminho aberto para a gente evangelizar mesmo. Tipo, trazer a verdade para uma sociedade que quer apagar a Bíblia, como uma Bíblia que não é real, é historinha, igual você falou das experiências pessoais, parece historinha, aí as pessoas começam a criar a Bíblia como historinha, a gente trazer essa verdade. É uma responsabilidade que a igreja tem de ter essa verdade muito bem pautada em outras linhas que não sejam a teologia. Então, a arqueologia está aí, entendeu? A arqueologia é o lugar mais forte, é um lugar que a gente tinha que estudar, porque é um lugar que vai evidenciar coisas que não foram datadas, coisas que não estão na história. Então, a gente vai conseguir, senão eu falo demais. Amém, gente.